Bom dia, Letícia. Olha, fiquei perto de Letícia e minha voz até falhou. Você tá assim, gente. Pode parar aí. Você tá assim, a coisa que tá complicada. Ela tá indo se recuperando, coitada. Ela tá aqui com própolis, tá com Eu vou contar pro Mel, ouvinte aqui amor. agora. Eu tô com própolis puro aqui, gente. Aí a Dani chegou e falou, é própolis puro. E a Dani vai falar hoje a respeito de algo que meu filho, particularmente, adora. Todo mundo adora, né? Eu, particularmente, não gosto muito, não. Eu nunca comi. Eu já... Nunca? Nunca. Você não, nem nessas... Eu não gosto muito de açúcar. Tá igual Não, charada isso daqui, né? especializada? Você comeu ou não comeu? O ouvinte tá querendo saber o que é. Mas é isso Nosso mesmo, tema estamos hoje é causando açaí, viu, açaí. gente? Açaí, guardiã, zoom de besouro, imã. Branca e a 3 da manhã. É uma das frases mais enigmáticas da música popular Cacá é só brasileira. cultura, gente. Vocês não estão entendendo. Mas vamos lá, vamos falar de açaí. É bom, não é? Engorda ou não? Então, o açaí, muita gente me pergunta no consultório, Nutri, onde eu encaixo o açaí? Eu posso tomar açaí, né? Qual o melhor açaí? Qual a melhor hora de estar tomando um açaí? Então, assim, o açaí é uma fruta originalmente da Amazonas, né? E ela é muito rica no que a gente chama de antocianinas, que é a mesma coisa que tem no vinho, por exemplo. Sim. Mas ela tem um poder antioxidante maior do que a do vinho. Maior do que a da uva, na verdade, né? Então, assim, ela tem um poder de proteção cardiovascular, de proteção de células contra o envelhecimento, contra dano celular. Então, assim, protege também, tem ação anticancerígena, né? Então, ela é altamente antioxidante. Muita gente fica consumindo as berries, cranberry, blueberry, sendo que a gente tem uma frutinha do nosso país, né? Com fácil acesso, com potencial antioxidante enorme. Então, assim, fora que ela tem muito ferro, então ela também protege contra anemia. Ela tem muita fibra, então melhora o fluxo intestinal. É muito rica. Mas Como você tudo sabe que tem porém... Olha só, você sabe que tem uma frase que eu adorei. Acho que me falou foi o Calimã, mas parece, meu amigo Eduardo Calimã, mas parece que ela foi dita aí num dos episódios do Game of Thrones, que diz o seguinte, que o importante mesmo é o que vem depois do mas. Então a Dani deu uma série de qualidades do açaí aqui, mas agora tem um mas. Então, a maioria dos açaís que a gente encontra, eles são açaís com xarope de guaraná. Que é o quê? Não é o puro, né, Dani? Não é o puro. Porque se você for consumir um açaí puro, pros ouvintes, ele nem é tão calórico, tá? Então ele é bom. Em 100 gramas ele tem 60 quilocalorias, muito parecida com a caloria da maçã, por exemplo. Mas é fácil de achar o açaí normal? Então, ele o acesso dele está sendo mais facilitado porque as pessoas estão buscando mais, né, o açaí puro, né? Então, você já encontra em feiras, lojas de produtos naturais você encontra. Tem até um Instagram que eu geralmente indico, de uma pessoa que vende orgânicos, eles entregam em casa e eles têm a polpa do açaí orgânico. Mas dessa polpa, só uma dúvida. Esse orgânico, esse puro, a gente come ele em forma de, vamos dizer assim, sorvete, como a gente come aquele normal. Normal, isso. Ou em suco, em vitamina, assim. Você pode fazer, por exemplo, você pode pegar ele e bater com banana. Como ele não vai ter o docinho do xarope, se você bate com uma banana, ele fica com aquela cremosidade do açaí, que a gente gosta, né? E fica muito mais docinho, que a banana é doce, né? Você pode congelar a banana e bater junto. Você pode consumir com a granola sem açúcar, né? Tem que olhar, porque às vezes granola light, a gente não quer dizer que é granola sem açúcar. Você pode colocar um pouquinho de leite em pó. A questão mesmo do açaí, fora o xarope, são os aditivos que a gente coloca, né? Então, a maioria tem leite condensado. E aí acaba que ele vai ficando calórico por isso. Mas se você for consumir a polpa mesmo pura do açaí, não tem problema nenhum. Eu geralmente recomendo antes do treino. E com mel, Dani? Com mel é uma opção para quem quer, na verdade, você vai colocar mais caloria, né? Porque o mel ele é mais calórico. Mas para quem quer algo mais nutritivo, ou quer colocar ele num pré-treino, quer ganhar uma massa muscular, ou quer fazer um ganho de peso, você pode estar colocando mel também sem problema nenhum. Mas você tinha falado o seguinte, ele é bom antes ou depois do treino? Antes. Antes do exercício físico. Porque ele tem uma quantidade boa de carboidrato, em torno de 6 gramas. Tem uma quantidade boa de lipídio também, de gordura, em torno de 4 gramas. Aí você vai colocar a proteína, que seria o leite em pó. Você vai colocar a granola, que é mais uma fonte de fibras. E aí você pode treinar. Pode bater com a banana também, antes do treino. E aí, geralmente, em pessoas em que querem um ganho de massa muscular e que não estão tão voltadas para o emagrecimento, na verdade, né?
Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jean. Tá virando febre também nas cidades, essa questão que ele levantou aqui. Conta aí, Jean, pra gente. Oi, bom dia, Band News. Eu gostaria de perguntar muito aí. Na açaiteria que eu costumo ir lá perto de casa, tem um açaí fit. Ele é menos calórico, ele tem xarope. É vendido assim mesmo. Como que funciona? Ou é igual ao outro, ou é só pra enganar a gente? Pra inglês ver, né? Inglês ver, né? Não tem essa expressão? Só pra inglês ver. Vai. Só para inglês ver? É só pra inglês ver. Não, tô brincando. Só para brasileiro ver. Na verdade, o que acontece? Você tem que ser um fornecedor, né? Uma loja que você confia. Porque o fit, o que ele pode ser? Ele pode ser que tenha menos do Guaraná que ele utiliza. Então, se ele utilizava, por exemplo, 50 gramas de xarope de Guaraná, ele use 30. E ele pode ser considerado fit, porque ele reduziu a quantidade de xarope que ele use. Mas não que ele seja totalmente isento de xarope, entendeu? O ideal é que você compre realmente pessoas de boa procedência e faça em casa, né? Ou que você tenha algum local de confiança em que ele te assegure de que aquele fit que ele está querendo dizer é que seja totalmente livre de xaropes e aditivos, de açúcares, enfim. Porque às vezes eles misturam também com algumas outras coisas, né? Aquela polpa lá que eles colocam, geralmente não é um açaí puro, né? Aliás, Dani, só uma dúvida. Você já falou muitas vezes aqui sobre as questões do diet e do light. E o fit? Então, o fit, ele quer dizer que ele tem menos alguma coisa. Então, por exemplo, se eu trocar o açúcar refinado por um açúcar mascavo, que é um alimento muito mais nutritivo, ele se torna fit. Porque é um alimento mais nutritivo, é um alimento mais funcional, que a gente chama. Ou seja, além dele fazer aquela função, ele tem outras funções, ele é funcional. Então, ele é mais nutritivo, então ele acaba sendo fit. Mas não quer dizer que ele não tenha gordura. Por exemplo, que ele não tem açúcar. Ele só tem menos alguma coisa, entendeu? Que é a questão do diet e do light, né? O diet é isento de um determinado componente. O light é 25%. Então, quer dizer, light não significa ser zero açúcar, ser zero gordura, enfim. É 25% a menos de algum ingrediente torna o produto light. E geralmente são produtos mais caros e são produtos pouco nutritivos. Porque eles tiram uma coisa e colocam outra. Tiram açúcar, colocam sal, enfim. Eu já até falei isso, acho que em algum programa. Tem mais pergunta aqui de ouvintes, mas antes, Dani, eu não sei se você tem reparado, criança tá gostando muito de açaí ultimamente. Eu fico boba, porque aquilo é forte, né? Querendo ou não, é forte. Para criança é recomendado açaí, porque é uma fruta muito forte, né? Então, é porque a gente fala o forte, é porque ele tem mais calorias, né? Ele tem mais gordura, mais carboidratos, mas é uma fruta altamente nutritiva. Não tem problema a criança estar consumindo açaí. É até uma alternativa muito boa do sorvete, que é gordura hidrogenada e açúcar, né? Ele é muito mais nutritivo. O que a gente tem que ficar atento também é com relação à transmissão da doença de Chagas, que vem pelo açaí através do barbeiro. O ouvinte está comentando aqui. Ele falou lá no norte o açaí é consumido, comido salgado, né? Com peixe, com farinha. Consumir açaí só pasteurizado tem o risco de contrair a doença de Chagas. Então, na verdade, o que a gente pede é que faça aquela higienização, né, com hipocloritro, coloca uma colher de sopa de quiboa para 1 litro de água. Tem aquele preparadozinho também. Isso, aqui esqueci o nome. Alguma coisa. Esqueci o nome agora. A parte de verdura do supermercado. Eu já falei isso aqui dele, sobre ele aqui também, já. Não tô lembrando o nome. Mas eles são, se eu não me engano, são 20 gotinhas para 1 litro de água, 15 minutinhos também. E aí você faz a higienização dele. A maioria desses locais, eles fazem também uma técnica que a gente chama de branqueamento, que é dar um susto na água quente, depois dar um susto na água gelada. É realmente saber a procedência daquele açaí. Mas pelo que eu me lembro, essa história da contaminação do barbeiro, ela acontecia principalmente no caso de produção de sucos, por exemplo, de alguma coisa, de processamento do açaí. Ou seja, ao fazer isso, o que estava acontecendo é que muitos barbeiros, eles estavam entrando junto ali, então havia uma falta de higiene muito grande. Mas parece que houve um trabalho forte lá da vigilância sanitária para tentar barrar esse tipo de lá no Amazonas, lá no Pará, as lojas que vendem açaí, elas têm um selo
de que a vigilância passou lá e que tá de acordo. Porque realmente... É porque, na verdade, o barbeiro, ele coloca um óvulo, né, no açaí. Quando não higieniza bem e você vai fazer aquela polpa, ele vai junto. E estoura, né? Estoura, exatamente. E aí a pessoa sente inchaço, geralmente, né? Que é aqueles edemas, né? Se sente demasiado. Febre alta, entendeu? Então, sempre quem sentir esses sintomas depois de ter consumido açaí, é bom relatar para o médico, o infectologista até, que ingeriu, né? Para poder o diagnóstico ser mais rápido. Letícia. O Felipe Hoffman, nosso comentarista aqui do Sem Spoiler, tá falando: eu adoro açaí, com mel, suco de açaí, vitamina de açaí, açaí de qualquer jeito. Aí tem um outro ouvinte que apareceu aqui, o Martins, que ele deixou um comentário bem bacana. Eu concordo com o Martins. Diga aí, Martins. O açaí puro, ele pode ser muito benéfico para a saúde, pode ser muito bom, muito favorável, mas ele tem um gosto muito ruim, sem um melzinho, sem um açúcar, não dá para descer não. É verdade, é forte, né? Vilma, lá de Guarapari, conversando com a gente. Bom dia, Letícia, Cacá e a Dani. Eu queria, por favor, uma informação. Esse açaí de feira... Eu fico com medo de contaminação. Aqui em Guarapari a gente tem uma feira direto ao produtor, sempre tem lá umas barras. Existe esse risco? Será como que eu preparo disso? Obrigada. Então, se você comprar a frutinha mesmo, açaí, você pode fazer essa higienização que eu falei, né? Com hipoclorito, né? Que é que boa, uma colher de sopa em 1 litro de água por 15 minutos... E tentar fazer essa hidroesteril ali, né? O nome da gotinha, né? Mandou a foto do que veio do supermercado. Hidroesteril, obrigada. E você pode usar também o hidroesteril. Obrigada, Eliedna. 20 gotinhas em 1 litro de água por 15 minutinhos. Ou é a mesma coisa da Que Boa. Uma colher de sopa em 1 litro de água por 15 minutos. Se você já comprar a polpa pronta... O que você pode fazer é verificar e aí você vai ter que ter confiança no proprietário ali da banca, enfim, de como ele tá fazendo aquela polpa, né? De como ele faz a higienização e tudo mais, se ele tem algum selo, se ele foi vistoriado pela vigilância sanitária, né? E aí você pode certificar dessa forma se você já comprar a polpa pronta. Letícia, vamos voltar aqui um minutinho só, intervalo, para cuidar da garganta de Letícia. O Arismário está falando: olha, a Letícia tem que se tratar com um favo de mel e você tem que se tratar com uma garrafa de vinho. Nossa, mas puxaram o saco do Cacá fácil, né? Gente, como que pode? Ué, mas eu vou seguir aqui a receita do Ari, ele que me deu. Você fica com favo. Aí você pede pro... Ari é o do gin? É. Não tem nenhuma receita com gin, não, Ari, pra garganta. Não, fala com o Ari pra ele vir trazer sua garrafa, né? Já que ele tá querendo. Mas vamos lá, Letícia. Tem mais participação de ouvintes aqui, Dani. O Weber, ele tá falando: adora açaí, mas não como por causa do barbeiro, tem medo, né? Acabou. É bom a gente relatar, para quem não tá sabendo, o seguinte: é porque anos atrás, já tem um bom tempo, tá, gente? Que se constatou essa contaminação que estava ocorrendo por conta da presença de barbeiros. Aí é bom a gente falar o seguinte: além desse cuidado que a Dani está recomendando, principalmente no caso do açaí natural, os governos dos estados lá do norte, os maiores produtores de açaí, eles tomaram uma série de medidas, né? A gente imagina, porque os relatos de casos assim, eles não se repetiram, que essas medidas tiveram consequências, né? Vamos acreditar nisso. A vigilância sanitária no Brasil, às vezes, ela é criticada até por ser exageradamente rigorosa, né? Inclusive a Anvisa também, né? A Anvisa também, ela é bem... Até demora muito. Por exemplo, a melatonina demorou muito a entrar no Brasil. Já entrou, eu não sabia. Ela já tá podendo ser comercializada aqui. Mas por uma fiscalização muito forte. São 2 órgãos que realmente trabalham bastante. Que eles ficam de olho mesmo. Então, com cuidado, mas também estão tomando cuidado. É bom tomar os cuidados que a Dani está falando, mas é bom a gente também ter consciência que também estão tomando cuidado, esse cuidado. Que vem de lá também, né? A maior produção, né, é de lá. Olha o nosso ouvinte, o Kleber Varejão, advogado, ele está falando que a lei brasileira admite 1 percentual de inseto nos alimentos.
Pois é. É tenso isso. Ele come também Inclusive até no café, né? O café, quando ele é torrado moído, por isso que o café, quando você toma ele mais puro, você sente mais o gosto, você nem coloca açúcar. Mas o nosso café, ele vem com mistura de palha, ele vem com mistura de inseto. A nossa farinha de trigo também, a quantidade de inseto que vem ali também é muito grande. Se a gente for pensar nisso, nossa senhora, a gente tem que viver numa bolha. Tem a participação aqui do... Eu acho que a Geisa Andrade, a nossa repórter na Cora da Tarde, a Geisa tem um pé no Pará. Ela é do Pará, né? Então ela tá trazendo muitos paraenses aqui pra rádio. Porque a gente tem de participação hoje de paraenses aqui. Deixa eu pegar aqui é o Ulisses, né? Gente, nem eu sabia que aqui no estado tinha tanto paraense, assim. Pois é. O Ulisses tá falando, olha lá, nós, paraenses, né? Tomamos açaí puro com tapioca, camarão, charque, com gelo, com açúcar, sem essas gororobas todas que tem aqui. Ele brinca. São os açaienses raiz, né? Você sabe que isso acontece, olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas você sabe que isso acontece muito com baianos que criticam o exagero que se faz com a acarajé aqui, e também lá, né? Mas eles dizem que o acarajé normal, muitos deles preferem sem recheio algum, sem nada. Não tem essa história de colocar camarão seco e tal. São as gororobas que ele está criticando. Aí, mais um paraense aqui, o Roberto. É o Roberto, da Caraíbas. Eu estive em Belém e eu achei uma loucura o açaí tirado direto da máquina, na hora, natural mesmo. Não. Eu aprendi a comer o açaí lá em Belém. E eu adoro, gosto muito. Só que o pessoal lá parece que é meio louco, porque eles comem açaí com farinha. Eles fazem aquele grude igual a gente costuma aqui no Espírito Santo, comer farinha com feijão, né? O tutu. E lá é direto um açaí, o cara pega 1 litro, mistura a farinha e come. E depois ele ainda almoça ainda. Será que é muito calórico? De repente é só uma saúde mesmo. É isso aí que é a minha dúvida. Bom. É uma tradição, né? Mas... Acho que ele não é paraense, Letícia. Não, né? Ele deve ter visitado lá. Visitar lá. Então, pelo menos a parte mais nutritiva do açaí, ele tá ali garantindo, né? Ele tá inflamando com outros alimentos, mas tá desinflamando com o açaí. Porque o açaí ele é muito nutritivo, ele tem magnésio, ele tem zinco, ele tem um ácido graxo, é o mesmo que é um óleo bom. A quantidade de lipídio que ele tem, que é de óleo, né? Que torna ele um pouco mais calórico também, é o mesmo do azeite. Então ele é um protetor cardiovascular, ele tem ômega 9 também. O açaí é muito bom pelo jeito, né? É muito nutritivo, então você sabendo usar ele da maneira correta, sendo sem xarope, colocando esses aditivos que a gente coloca, uma granola sem açúcar, uma banana, não tem problema nenhum o consumo, sabendo a procedência, né, do açaí, ou higienizando ele em casa e fazendo sua polpa em casa, não tem problema nenhum estar consumindo. Maravilha, né? Muito obrigado. Dani,